Hoje nós estamos no dia 9 de outubro de 2024. Estamos numa live através da Estrela d'Alva com o irmão Ricardo Lindemann, cujo tema é O Homem, de onde veio, para onde vai, de Charles Webster Leadbeater. E vamos passar a palavra para o nosso irmão fazer a abertura e pedimos às pessoas que sigam mentalmente a prece e agradecendo de antemão a participação de cada um de vocês em nome da Estrela d'Alva. Bem-vindo, Ricardo. Vamos tentar sentar numa posição confortável, estável, dentro do possível, com a coluna ereta e deixando assim a respiração mais suave e profunda, mais livre. E a pedido da Cláudia, então, vamos abrir com o Gaia. Om Buhu, Om Muvaha, Om Suvaha. Om Mahaha, Om Janaha, Om Tabaha, Om Satya, Om Tat Saviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat Om Apojo Tira Sombritam Brahma Bhuvasvaro. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos vocês. Segundo o Sr. Leadbeater, o Gayatri é o mais longo dos mantras clássicos e ele tem várias subdivisões. Por isso que o Dr. Times se deu ao trabalho, não é, de escrever um livro a respeito. E ele pede pela luz espiritual, na verdade, pelo sol espiritual e sua luz, tanto em todos os planos, por isso que a invocação é no sete planos, e assim irradia a sua energia para todos os seres, para acelerar a evolução. Então, é uma invocação ao logo solar, e ela é clássica na tradição brahmânica. Isso quer dizer milênios, né? E quando é clássico no Brasil, no máximo tem uns 500 anos, mas na Índia esses números se multiplicam pelo menos por 10, certo? E alguns sustentam que deve ser feito para ter pleno resultado em sânscrito. O senhor Libiter diz que com a devida concentração, ele pode ser feito traduzido também. Por isso, eu sugiro o livro do Dr. Time, que entra no aspecto da tradução palavra por palavra e dá o sentido do contexto. É, acho que aí seria uma resposta mais própria. Outro livro que pode nos ajudar, mas eu acho que esse o Luiz já tem, é o Sistema Solar do Paulo. Não tem. Não tem, mas eu já anotei. Tá dentro Ah, dos tá 20. certo. Então, o que que acontece? O livro da doutora Bessa e do Bispo Libbiter, que nós estamos estudando, é mais o estilo antigo e tem muito poucos diagramas. Se comparado
Há o livro do Paulo, que é quase mais diagrama do que texto, sei lá, não quero exagerar, mas comparado ao Senhor Limpita, o que tem de tabelas e diagramas é uma coisa impressionante, tá? E então, eu acho que para o principiante, o sistema solar do Paulo talvez seja o mais didático. Olha, não sei se vocês vão acreditar, eu mesmo ainda estou me beliscando, mas hoje choveu em Brasília. Então tá tudo meio estranho aqui, tá dando uma reversão da estática. Por favor, Cláudia. Eu tenho duas versões em PDF do Sistema Solar. Uma está em Ah, inglês e a outra está em português. O negócio é que eu não estou no grupo do WhatsApp, mas eu mando para a TT, que agora eu já tenho o WhatsApp dela, eu é mando para a mais TT e fácil TT te põe no incluir no grupo. grupo, não é? Meu celular já está aí para jogo, é só colocar no grupo. Tá bom, eu dou um jeito. É, melhor eu anotar isso para depois, tá ok? Foi um dos primeiros livros que eu li, foi o Sistema Solar. E assim, eu vi uma série Netflix, uns 5 filmes, eu fiquei impressionada até hoje. Foi o livro que mexeu mais com o meu imaginário, foi o livro do Arthur Paulo. Olha só, jamais esperaria ouvir isso numa aula como a de hoje, mas, em todo caso, agradecemos. Então, acho eu, a primeira coisa a ter em conta é o que a senhora Blavatsky insiste na doutrina secreta, e para mim parece óbvio, mas pelo visto não é óbvio para todos, então não deve ser óbvio, de que o ser humano foi primeiro criado em espírito e depois recebeu um corpo. Por algum motivo de identificação corporal, a maioria das pessoas tem uma visão materialista. E por isso, quando chega o assunto de rondas e cadeias, não entende. Então, nós temos que compreender que, primeiro, o ser humano é criado como uma estrela de luz e depois ele vai recebendo os corpos. Eu suponho que todos aqui tenham assistido nossa palestra sobre o milagre do nascimento e como a cada encarnação os corpos têm que ser refeitos nos planos densos, a começar pelo próprio plano físico. Mas o senhor Geoffrey Hodgson descreve dentro da barriga da mãe e na circunvizinhança de sua aura como os anjos trabalham durante a gravidez da mãe para produzir e encaixar, porque não adianta as coisas estarem soltas e perdidas. Para funcionar, tem que estar tudo encaixado. Então, o corpo causal está ligado pelo sutratma ao corpo mental, que está ligado ao corpo astral, está ligado ao duplo etérico e está ligado ao corpo físico. Então, para mim, primeiro se estuda o ser humano, depois se estuda rondas e cadeias. Não sei se com a Cláudia já aconteceu o contrário, mas vale a máxima que a senhora Blavatsky sugere que nunca se esqueça ou se perca de vista no estudo de a doutrina secreta, como ela propõe no seu último texto, do compilado pelo comandante Bowen,
que está publicado no Fundamentos da Filosofia Esotérica, que vocês sabem é um livreto fininho, tão fininho que desapareceu. Ah, aqui está ele. Ah, então, certo? Esse o Luiz com certeza tem. Ah, então vamos lá. A página é. Bom, não sei se temos a mesma edição, mas vamos tentar. Página 93. A quarta e última ideia para se estudar a doutrina secreta é aquela expressa no grande axioma hermético, que, na verdade, resume e sintetiza todos os outros. Estamos na mesma página, Luiz? 93, muito bom. Então é sinal de que é a mesma edição. Como o interno, assim é o externo. Como o grande, assim é o pequeno. Como é acima, é assim é embaixo. Só existe uma vida e uma lei. E o que atua é o uno. Nada é interno, nada é externo, nada é grande, nada é pequeno, nada é alto, nada é baixo na economia da natureza. Deve-se buscar relacionar essas ideias básicas com qualquer coisa que se estude na doutrina secreta. Essa frase é importante. E se ela diz que essa quarta e última ideia expressa no grande axioma hermético, portanto, de origem egípcia, de Hermes Trismegisto, que é, segundo a tradição, uma encarnação do Buda anterior, é claro, chamado então Thoth, que Hermes é o nome do período helenístico do Egito, que traduziu ao grego. Mas o nome egípcio original era Thoth. Então, ele é o fundador dos mistérios egípcios. Todas as escolas de maçonaria, Rosa Cruz, etc., vêm dessa raiz. Mesmo a Cabala vem dessa raiz, certo? Por quê? Porque todo o esoterismo e judaico está ligado ao fato de que Moisés foi adotado pela filha do faraó. Eu suponho que vocês leram isso no Velho Testamento. A história de que veio numa cestinha no rio. Ah? E, portanto, tendo sido adotado pela filha do faraó, ele foi adotado e educado como um futuro faraó, que é, você sabe, no Egito, uma teocracia. E para quem tem dúvida, está em Atos 7:22, que ele era educado em toda, conhecia toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Para o bom entendedor, ele conhecia os mantras e as palavras de poder. Para o mal entendedor, essas frases não dizem nada. Tá? Mas essas frases, essas palavras não estão sobrando dentro da Bíblia. Poderoso em suas palavras e obra. Eu arriscaria dizer que um livro como a Bíblia não tem palavras sobrando. Quando Jesus diz: esse é o Elias que havia de vir, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, não é um problema de cotonete, é uma questão de conhecer a linguagem dos mistérios. Ele está passando o ensinamento esotérico da reencarnação para quem está em condição de aceitar. Está se referindo em Mateus 11:13 explicitamente a João Batista. E ele acrescenta, vou repetir,
E se quereis dar crédito, ninguém é obrigado. Esse é o Elias que havia de vir. Malaquias 4:5, Isaías 43, e também em Mateus temos várias indicações de que Elias prepararia a vereda do Senhor. Então, essas passagens, quem não entende que nem tudo pode ser revelado, não consegue entender por que que Jesus falava por parábola. Está já também, eu tenho insistido em Marcos 4, 11, 12, Marcos 4, 33, 34, e por meio de parábolas tais ele falava às multidões segundo tinham capacidade de compreender, mas sem palavras nunca lhes falava. Mas, porém, tudo revelava aos seus discípulos. Então, nós estamos agora estudando o aspecto esotérico da lei de evolução. No ser humano, entendendo ele como um indivíduo, os corpos têm que ser reconstruídos no plano mental, começa de cima, mental, astral, duplo etérico e físico. O físico cresce dentro do duplo etérico, segundo o molde dos senhores do karma, como vocês podem ler em Aos Pés do Mestre. Tá certo? Esse livro eu tenho a impressão que todos têm. Por favor, não me decepcionem. Esse é o mais barato de todo. É um mingauzinho teosófico. É por aqui que começa, certo? Então, quando é dito no parágrafo 44, deve suportar o teu karma com contentamento qualquer que ele seja, aceitando como uma honra que o sofrimento venha a ti, porque isso demonstra que os senhores do karma consideram-te digno de auxílio. Isso quer dizer que nós já recebemos um corpo moldado por eles e um prarabdha karma, um destino para essa vida desse corpo, na hora do nascimento. E diz, por muito duro que ele seja, ser agradecido por não ser ainda pior, porque admite-se como está também em 1 Coríntios 10, 13, que Deus é fiel e dá as tentações segundo a capacidade ou também a força para as suportar. Que na linguagem popular seria o frio conforme o cobertor. Então, nós recebemos uma dosagem, tem uma dosimetria, há uma proporcionalidade. Lembra-te de que muito pouca utilidade serás para o mestre enquanto teu mau karma não for resgatado e tu estejas livre. Eu não vou ler, é claro, toda a aos pés do mestre. Eu estou querendo fazer uma comparação. Assim como os senhores do karma escolhem os genes que vão compor o nosso corpo físico e o duplo etérico para que o corpo físico ali dentro se desenvolva dentro de um plano do organismo. Assim, existe um plano divino, chamado aqui genericamente de sistema solar, é o plano do sistema solar, é o plano do Logos, para a evolução, aí não de um indivíduo, mas de milhões, bilhões de indivíduos. E a primeira coisa que, com muita didática, o senhor Powell escreve é o capítulo 1, Os Globos. Então, cada globo pode ser comparado com um corpo. Então, vou citar de novo.
Primeiro o mental, depois o astral, depois o duplo etérico, por último o físico. Assim também tem os globos A e G, que são, aliás, aqui ele dá. Eu acho que nós mostramos esse diagrama, não é? Dos sete globos. Então, agora eu acho que vai ser difícil pegar aqui. A e G são no mental inferior, mas estão lá em cima. B e F são no astral. C e D já são no físico, mas particularmente mais no nível etéreo. E o mais denso de todos é o terrestre. Vamos ver se eu. Outra vez eu acho que eu usei para vocês ah, os sete globos. Vamos ver se sai aqui. Não, não saiu. Bom, deixa eu chamar de novo, de outra forma. Então, vamos pedir como cadeias ou rondas, quem sabe? É, não é exatamente igual, mas vai servir. Então, vamos ver se eu consigo chamar aqui. Está dando para ver? Então, eu vou insistir com vocês. O globo A, que é o primeiro, e o globo G, que é o último, B, uma cadeia. A cadeia tem sempre sete globos, tá bem? São o A e o G no mental, o B e o F no astral, o C e o E no físico, mas provavelmente mais sutil no planetário, e o mais denso é o físico D da Terra. Então, eu não sei como é que é a vida em Marte e a vida em Mercúrio. Provavelmente mais etérica do que densa. Então, eu não sei se as sondas vão encontrar alguma coisa lá, como não encontram os gnomos e as fadas aqui, certo? O que é etérico, o pessoal em geral não enxerga. É preciso ser clarividente para ter essa sensibilidade. Eu estou tentando mostrar a vocês que na primeira ronda a onda de vida desce por aqui e cruza tudo isso, aí começa a segunda ronda. Quando completar sete voltas, é que sai para outra cadeia. Dá para ver essa linhazinha que entra aqui e depois de sete voltas a linha que sai. Então, isso é fundamental para nós entendermos que sete períodos globais formam uma ronda, 49 períodos globais formam sete rondas ou um período cadeia. Depois de dar sete voltas, então, vai ter 49 períodos globais, certo? Se vocês entenderem que cada período global tem sete raças, e cada raça tem sete sub-raças, aí a potência de sete está aumentando, ok? Alguma dúvida até aí? Então, a partir daí, nós estamos vendo que o espírito é mergulhado na matéria e tirado, mergulhado e tirado, mergulhado e tirado, até que ele vá aprendendo quem ele é e onde ele está. Se ele consegue distinguir quando ele está mergulhando e quando ele volta à superfície.
Quando eu era mais garoto, escrevi uma história de mergulhadores que buscavam no fundo do mar as pérolas. Mas quando desciam, a pressão da água era tanta que afetava o seu raciocínio e eles acabavam esquecendo o que tinham vindo buscar. Isso faz algum sentido para vocês? Então, se o mergulhador não é experiente, ele corre o risco de, ao longo do mergulho, dispersar das suas metas e objetivos. Só que no momento o ar dele termina, ele tem que voltar à superfície. E aí ele chegou lá e descobriu que ele não buscou o que ele tinha se determinado a buscar, era o motivo do mergulho. Vou contar uma outra historinha mais simples. Vocês estão, às vezes, num aposento e precisam, ou descobrem que por algum motivo precisam de uma tesoura. Vocês lembram que a tesoura está no outro aposento, sei lá, no escritório, numa carteira. Aí tem que atravessar o corredor, mas no meio do caminho aparece a cachorrinha, aparece a esposa, aparece a filha, não sei o que, toca o celular, sujeito chega lá no escritório e não lembra mais o que ele foi buscar. Espero que isso nunca tenha acontecido com você. O que eu vim fazer aqui mesmo? De repente é a minha idade que está avançada e cria esses problemas. Aí a gente acaba, depois de resolver não sei o que tudo, voltando para o aposento original. Aí se defronta lá com a página, ou não sei o que precisa ser recortado, uma embalagem que precisa. Meu Deus, eu fui lá buscar a tesoura e voltei de mãos vazias. Ou que nem o meu pai, que estava reclamando de todo mundo. Aí, se ninguém tinha visto o botão que ele queria pregar lá no pijama dele, e se passou uma semana ouvindo falar do tal do botão, que ninguém achava, até que ele foi encontrado dentro da geladeira. Não me perguntem como que o botão acabou dentro da geladeira, certo? Mas não achavam de jeito nenhum. Então, se a mente não está muito focalizada no que veio fazer, ela perde a missão durante o mergulho. Já contei para vocês também da história do Tarzan, que está lá na floresta, cai uma árvore enorme em cima dele, ele tem que chamar urgentemente o tal do elefante para erguer aquele negócio. Ele mal consegue respirar, aí ele chama quem? A macaca chita. A macaca chita que vai buscar o elefante. Então ela ganha uma missão, busca urgentemente o elefante. Mas aí ela sai pela floresta, encontra uma borboleta, isso e aquilo, não sei mais o que leva a outra borboleta. E, bom, conclusão, sabe lá quando ela vai lembrar, se é que lembra, daqui a pouco já morreu o Tarzan lá sem ar. Será que nós estamos focalizados com o objetivo da vida? Ou quantas vezes nós vamos ter que repetir as mesmas experiências para que isso fique gravado na nossa memória? E ao longo do mergulho, a pressão e as condições, obviamente, são outras. E a mente é afetada no processo e acaba querendo voltar logo para a superfície e volta de mãos abanando. Não cumpriu a missão, o dharma daquela encarnação, ou cumpriu pela metade, ou não trouxe tudo o que deveria,
ou nem sabia mais o que estava procurando. As pessoas, quando mergulham nesse mundo físico, estão usando um corpo físico. Isso aqui é o nosso equipamento de mergulho. Não somos nós. Isso aqui é nosso equipamento de mergulho, tá certo? É nossa máscara. Isso vai para a sepultura ou para o fogo. Bom, alguns jogam para os abutres, mas isso é um assunto dos parses. Eu não vou entrar em mais uma alternativa para confundir ainda você. Tá certo? Então, o processo é sempre o mesmo: mergulha e retorna, mergulha e retorna, mergulha e retorna, quantas vezes forem necessárias. Então, normalmente, nós temos que mergulhar 2 vezes em cada sub-raça. Se não aprendeu, vai ter que ir para a terceira ou a quarta tentativa. E tem gente que fica entalado lá e volta não sei quantas vezes, tá certo? Então, todas as raças são importantes, são diferentes trajes de mergulho, cada um tem aptidões um pouquinho diferentes. Também, ao longo do tempo, vai se trocar de sexo, isso e aquilo. Circunstâncias sociais, posição social, saúde, duração de vida. Existem inúmeros ingredientes, Carmen. Situação da família onde a pessoa se encarnou, que tipo de pais ela fez por merecer, como eles vão transmitir à criança qualidades que talvez ela deva desenvolver. Tudo isso faz parte de um grande arranjo, Carmen. Mas eu vou pedir a atenção de vocês, se é que já não repeti isso aqui, mas eu aprendi uma coisa, que a repetição é a mãe da sabedoria, então não importa ler mais uma vez ou parar. E sim, por que que o método tem que ser tão repetitivo? Algumas pessoas acham que já sabem e não precisam experimentar de novo. Então, eu vou ler aqui novamente um trecho do comentário do Dr. Time no Yoga Sutra, ou melhor, na Ciência do Yoga, comentando o Sutra do Yoga Sutra, no caso 1.20, quando ele fala de Smriti, ou a memória. Diz assim, página 50, quem quiser acompanhar, da Ciência do Yoga. A palavra Smriti não é usada aqui no seu sentido psicológico comum, ele está se referindo à palavra sânscrita, que geralmente é traduzida como memória. A palavra Smriti não é usada aqui no seu sentido psicológico comum de memória, mas com um sentido especial. Acontece à grande maioria dos aspirantes na senda que as lições da experiência sejam esquecidas muitas e muitas vezes. E, por conseguinte, precisem ser repetidas, o que redunda em enorme perda de tempo e esforço. Pior, os ancestrais já avisaram a criança: olha, é assim, não faz aquilo, vai dar problema. Aí a juventude, sua arrogância, sempre responde: comigo vai ser diferente. Esses babacas, esses não é coroas aí não sabem nada da vida, eu é que sei. E aí repete os mesmos erros de várias encarnações, o que redunda em enorme perda de tempo e esforço. O yogi precisa adquirir
a capacidade de prestar atenção às lições da experiência e retê-las em sua consciência para futura orientação. Aqui parece tudo muito teórico, agora ele vai dar um exemplo. Imagine-se, por exemplo, um homem que esteja sofrendo de indigestão. Lá no sul se chamam de congestão. Ah, então, o cara não está digerindo bem a coisa. Ele sabe que determinado alimento do qual gosta não lhe faz bem. Não sei se algum de vocês tem esse problema. Vou ler de novo. Ele sabe que determinada espécie de alimento do qual gosta não lhe faz bem. Mas quando esse alimento lhe é apresentado, ele esquece todos os sofrimentos que passou, cede às tentações, ingere o alimento e passa mais uma vez pelo sofrimento. Aí tem a ressaca da segunda-feira, toda aquela história de novo. Este é um exemplo rudimentar, mas que ilustra um estado da mente geralmente presente e que deve ser mudado antes que se torne possível o progresso na senda do yoga, ou seja, a senda espiritual ou do autoconhecimento. Temos passado por todo tipo de infortúnios, leia-se sofrimento, vida após vida, a miséria da velhice, de sermos afastados daqueles a quem amamos, por exemplo, pela morte, o dos desejos não satisfeitos, paixões não resolvidas, enfim. Entretanto, envolvemos-nos mais e mais vezes nessas misérias por nossos desejos. Por quê? Porque as lições dessas misérias não deixaram uma impressão permanente em nossa mente. Por isso é preciso impressionar o átomo permanente, para não repetir tudo de novo. O aspirante à libertação deve, assim, ter a capacidade de aprender rapidamente com todas as experiências e, finalmente, não ter que repeti-las mais e mais uma vez por falta de lembrança das lições que delas vieram. Se nos fosse possível reter permanentemente tais lições em nossa memória, nossa evolução seria extraordinariamente rápida. A capacidade de reter tais lições em nossa consciência dá uma finalidade a cada um dos estágios em nossa viagem para a frente e evita que retrocedamos mais e mais vezes. O que vale para o indivíduo, vale para uma família, vale para uma linhagem, vale para um clã, vale às vezes para uma tribo, para uma comunidade, para um país. Tem países que repetem sistematicamente os mesmos erros. A cada 50, 100 anos, a gente vê acontecer a mesma coisa, porque agora é outra geração, esqueceu o que a geração anterior sofreu para pôr ordem no país e cai de novo na mesma esparrela e repete todos os erros mais uma vez. Ou então são países em que a corrupção já faz parte desde o tempo das capitanias hereditárias. Então, e aí isso, por sua vez, já veio da Europa, e, enfim, eu não vou entrar na linhagem dos erros humanos. A gente vai recebendo isso de gerações anteriores. A pergunta é: quando é que nós vamos decidir nos libertar? O senhor Leadbeater é claro, ele diz: nós não temos que esperar a sétima raça raiz para conseguir a libertação, porque nós ainda estamos
Na quinta raça, a gente tem que acelerar o processo se a gente quiser evitar todo esse sofrimento de novo. Mas a maior parte da humanidade vai ter que ir para a escola 49 vezes. É o que está escrito aqui: 49 períodos globais, cada um 7 raças e 7 sub-raças, tá certo? Eu, então, não quero cansar vocês com essa repetição, mas se nós compreendermos pelo menos o diagrama 4 que nós estamos vendo aqui, aí nós vamos conseguir compreender, além disso, né, os diagramas subsequentes. Então, vai dar 7 raças raízes e, por sua vez, 7 sub-raças. Dá um total de 2.401 vezes que as sub-raças serão revestidas, nós vamos nos revestir. E é de se esperar que a gente escape disso antes. Mas como tem alguns que estão sempre ingressando depois e outros que já eram alunos mais antigos, alguns estão se iluminando e os outros ainda são recém-chegados. Então, o processo é mais ou menos lento, ok? Então, a partir daí é que nós vamos entender, talvez com mais facilidade, que quando chegar o fim do período da Terra, na quarta ronda, nós iremos para Mercúrio. O que não quer dizer que a vida em Mercúrio tenha a mesma densidade. O corpo físico talvez seja etéreo e não físico no sentido sólido que nós temos aqui, e menos ainda quando terminado o período global em Mercúrio, nós iremos para um globo astral e depois para um mental. E aí, se a gente aprendeu bem a lição, no próximo mergulho, que será a quinta ronda, nós estaremos melhor preparados. É dito que Buda era um homem da sexta ronda. Quer dizer que ele estava 2 voltas na nossa frente. É mais ou menos o mais retardatário, eu lá pilotando, lado a lado com Ayrton Senna. Só que ele já está 2 voltas na minha frente. Eu ainda nem consegui, tá, fazer o câmbio direito no carro. Então, por algum tempo, o Buda pode estar fisicamente do nosso lado e dá a impressão que nós somos da mesma época. Mas o espírito dele já desenvolveu qualidades que eu só vou desenvolver 2 rondas depois. Tá certo? Então, não queremos desanimar ninguém, pelo contrário, nós vamos ter chance de errar quantas vezes nós quisermos. A paciência de Deus conosco é infinita, mas recomenda-se que a pessoa aprenda com seus erros para encurtar seu sofrimento e não ter que voltar aqui de novo, de novo, de novo e de novo para aprender sempre a mesma coisa. Então, como diz o Buda, é o sofrimento do nascer e da infância frágil, da autoafirmação, sei lá, na adolescência, os sofrimentos da maturidade, do desejo, os sofrimentos do declínio do desejo na terceira idade, as forças e as paixões que começam a desaparecer, a falta de sentido para viver, e daqui a pouco a velhice, a doença pode pegar a gente antes, e normalmente aí culmina na morte. Alguns ainda ficam presos à terra, não querem subir,
Mas o sentido da descida e da subida é que nós aprendemos a usar o corpo como um instrumento e não que vivamos para o corpo. É aquela diferença entre comer para viver e viver para comer. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Posso eu estar encarnado a serviço do plano divino ou eu estou encarnado a serviço dos meus corpos, aos dos meus prazeres, do meu egoísmo? E é fácil falar, não é tão fácil desenvolver esse desprendimento angelical. E é por isso que mergulha e sobe, para lembrar que não se é o corpo físico. As pessoas ficam tão convencidas de que elas são o corpo físico, e apesar de ler, meditar e não sei o quê, não conseguem morrer tranquilamente, aceitar tranquilamente a morte, ainda ficam presos do outro lado, não sobem com facilidade, tá certo? E ainda tem que voltar não sei quantas vezes. Então, o sistema solar apenas indica para nós o cenário e as classes que nós vamos ter que ocupar, como é que, quais são os professores, quais são as cadeiras, cada sub-raça ensina uma lição um pouquinho diferente, variações no entorno do mesmo tema, tá bem? Então, se eu compreendi o que é um globo com suas 7 raças e com as suas, então, 49 sub-raças, cada raça tem 7, 7 vezes 7 vai dar 49. Se eu entender que o giro dá, então, 7 períodos globais, dá uma ronda, ok? E 7 rondas constituem um período cadeia, aí se vai da cadeia lunar para a cadeia terrestre e depois para uma outra cadeia, cujo nome ainda não existe. Vamos ver se eu tenho aqui o diagrama das cadeias, provavelmente também do livro. Aí nós estamos falando de muito tempo. Dá para ver ou ainda está na figura anterior? Não Acho apareceu nada. melhor eu sair e voltar, né? Como é que eu faço isso? Volto aqui, peço para compartilhar. Então, um esquema evolutivo, nem cabe tudo aqui, deixa eu esticar mais. Um esquema evolutivo tem 7 cadeias. A cadeia terrestre é a que eu estava mostrando para vocês, é só essa aqui. Tá bom? O globo mais denso da cadeia terceira, portanto, anterior à da Terra, é a Lua. A Lua já morreu, mas ela ainda passa seus fluidos e seus conteúdos eventualmente para a Terra e por isso orbita em torno dela. É assim que o ocultismo ensina. E o mestre Moria e o mestre Kuthumi alcançaram a individualização, a condição humana na cadeia lunar. Quando saíram na 7ª ronda, o Cristo e o Buda já eram arhats. E o mestre Júpiter estava na primeira iniciação. Essas coisas estão no livro. Aí depois continuam girando aí até que eles atingem a perfeição humana e o Buda já está 2 voltas na frente
Enquanto que na cadeia lunar, sei lá se a gente era uma pulga ou um pernilongo, mas é preciso compreender que numa simples formiga tem uma inteligência divina, que num único átomo tem uma inteligência divina. E se vocês derem tempo para ele ir à escola, ele vai crescendo. Então, nós somos estrelas em formação. Imaginem quanto será o nosso desenvolvimento quando nós chegarmos na sétima cadeia do nosso esquema evolutivo. Quantas voltas isso vai dar? Aqui vocês estão vendo Marte, Terra e Mercúrio, são os três físicos. A quarta cadeia é a única que tem três físicos. A terceira e a quinta só tem dois físicos, porque ela é um pouco mais sutil. Enquanto que o mais denso da segunda e da sexta é astral. E o mais denso da primeira e da sétima é o mental inferior, tanto que os globos superiores são nirvânicos. Coisa que a nossa cadeia atual não tem disponível. E nós estamos num estágio denso. E a quarta raça e a quarta sub-raça, quer dizer, a situação mais densa, foi na Atlântica, quando estava no meião, no ponto de virada. E ali a magia negra campeou e o continente da ilha de Poseidones foi afundado. Os mestres da raça atual não querem que aconteça de novo. Portanto, o sistema de desenvolvimento começa com qualidades morais, ou seja, yama e niyama. O pessoal da raça Atlante já era meio clarividente por herança da raça lemuriana, que ainda recém tinha chegado ao plano físico nas últimas três subraças, ou melhor, físico denso, porque as outras anteriores tinham sido etéricas. Eu acho que até foi o próprio Felipe que me perguntou, e realmente o esquema de Vulcano ainda está na terceira cadeia, portanto, tem só um dos globos que pode chegar a ser físico, mas talvez etéreo. Então, essa é uma discussão exposta aí, mas os outros dois, por exemplo, aliás, três, o esquema 8, 9 e 10 do sistema solar ainda não estão nem na terceira cadeia, não tem globo físico, por isso não tem nome. Tá ok? Geralmente se dá o nome, pelo menos o pessoal que está aqui embaixo só consegue dar o nome para uma coisa que vê. Então, eles dão o nome para o globo mais denso, mas atrelado a ele estão os outros, como se fosse um colar. E a pessoa só vê o pingente, mas tem todo o resto das, vamos dizer, se for de pérolas ou se for de, enfim, de pedras de vários tipos, né? Mas estão várias contas ligadas no mesmo colar. Isso é o que se chama de cadeia, tá certo? Então, eu estou tentando mostrar que os seres mais evoluídos da nossa humanidade podem ter sido repetentes da cadeia lunar, que não conseguiram passar para cá, tinham más notas. Mas aí, quando vieram para cá, ele já vinha, ele era um mau aluno lá, aqui ele é o melhor, porque ele é repetente, ele já conhece a matéria. Então, os últimos serão os primeiros. Vocês já ouviram falar nisso?
Nós estamos tendo uma oportunidade de evoluir e o sistema oferece isso por vários e vários sucessivos mergulhos. Será que eu sei o que eu vim buscar aqui embaixo? Ou coloque em termos assim, quem sabe até mais poéticos, qual é o propósito da vida? Desenvolver os três aspectos divinos, Pai, Filho e Espírito Santo, latentes em nós, se chama vontade, amor e sabedoria. Tudo que nós pudermos desenvolver em, leia-se, autodomínio, autoentrega e autoconhecimento, torna a vida significativa, porque foi isso que a alma veio buscar no mergulho. Vou repetir: autodomínio, autoentrega e autoconhecimento. Genericamente chamam de vontade, amor e sabedoria. Se eu nem sei o que eu estou buscando aqui embaixo, é o mais do que provável que eu volte dessa vida de mãos abanando. Quer dizer, sem ter cumprido a missão. Aí vai o tonto reencarnar de novo na próxima, tomar todos os erros que ele já tinha feito, ele vai fazer tudo de novo, achando que dessa vez é que ele é o rei da cocada preta e com ele vai ser diferente, porque ele não escuta o que a sabedoria antiga está lhe ensinando. Então, Patanjali, há 2.600 anos atrás, escreveu que o yoga preliminar é Tapas Vadhyaya Ishvara Pranidhana. Vocês não gostam de sânscrito? Eu vou traduzir: austeridade, autoestudo e entrega a Deus. Tem a ver com o que eu falei? Autoconhecimento tem a ver com autoestudo. Austeridade tem a ver com autodomínio, autocontrole dos corpos. E a autoentrega é devoção, amor, é o tema do nosso evento no sábado, 9 da manhã. Se vocês não estiverem dormindo, por favor, compareçam, porque nós vamos estudar o Bhakti Sutra de Narada, que está esperando há milênios por nós, se é que não leram ainda, mais um livro para o Luiz, Autorrealização pelo Amor. É o tema gratuito e, portanto, imperdível do nosso sábado, às 9 da manhã até às 6 da tarde. Mutirão para estudar o Bhakti Sutra de Narada ou os caminhos da devoção e como ela pode ser acelerada. Então, tudo que pode desenvolver o amor é ótimo. Se for amor a Deus, é excelente. A maioria das pessoas não tem muito amor a Deus. E o tem só quando ele traz as coisas que a pessoa quer. Quando traz uma lição que ela não quer, aí fica com ódio de Deus, diz que Deus não existe, chuta o pau da barraca. Quem sabe do nosso karma e do que nós fizemos em vidas anteriores? Quem sabe das lições que nós temos que aprender? Mas, genericamente, tudo que eu puder desenvolver de autodomínio, dá para entender que o autodomínio está ligado com o autoconhecimento? A minha filha agora fez 18. Hoje e amanhã são as últimas aulas do curso online no Detran. Olha só, eu tive que ir lá comprar apostila e gastar a calça sentada naqueles bancos lá, certo? Hoje o cara fica online tomando um suquinho lá e só que ele não parece que é fotografado de 10 em 10 minutos, então não pode sair da telinha para comprovar a presença no curso. Ela estuda toda a teoria e depois o Detran marca a data de uma prova.
Essa eu acho que é presencial, ela tem que ir no Detran, bota dedão, carimba e tal, faz a prova, se passar, ganha então a oportunidade de ter aula prática. Então, é mais ou menos assim. Primeiro, a gente estuda a teoria, tem gente que reclama que a teosofia é muito teórica, mas leva um tempo para aprender. Quando chega a hora de botar na prática, é um salve quem puder, sinal de que não se estudou bem a teoria ou não se imaginava que ela fosse real. Então, tudo isso é preparação para uma senda acelerada, que alguns chamam de yoga ou Raja Yoga. Se quiserem continuar vivendo como sempre viveram, não precisam desse conhecimento. Para quê? Esse conhecimento existe para acelerar o processo evolutivo e não ficar girando, 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 à deriva, sem saber para onde é que está indo. Estou dando a dica do que a gente veio buscar aqui. Ok? Para que serve rondas e cadeia? Para entender que o cosmos é tal qual nós, como em cima, assim embaixo, um grande esquema evolutivo para levar as almas a crescerem e se tornarem deuses, estrelas no céu. Estamos organizando futuras nebulosas para virar galáxias. Cada um de vocês vai ser o Sol, cercado de vários planetas responsáveis por milhões de vidas. Mas primeiro eu tenho que aprender aqui a fazer o serviço e fazê-lo bem feito. Então, eu estou aprendendo a nascer, estou aprendendo a morrer, estou aprendendo a me envolver, estou aprendendo a idealizar e a proliferar. 5 qualidades que aparecem como divinas no Pratyabhijna Hridayamrita Kshemarajya, comentado no livro Autorrealização pelo Amor, desculpe, Segredo da Autorrealização, comentado pelo Dr. Taimon. Outro livro fininho, e por isso mesmo já desapareceu aqui. Os, os grossos e os gordos eu ainda acho. Os fininhos, eles desaparecem com uma facilidade, mas tudo bem, né? Encontrei uma versão em inglês, dá tudo no mesmo, né? The Secret of Self-Realization. Tá bom? Então tem só 20 aforismos. É mamão com açúcar. Não precisa estudar a doutrina secreta inteira, que tem 6 volumes, mas aí cada um dos aforismos ou sutras são muito condensados. E um deles diz que mesmo a mônada divina encarnada continua sob aprisionamento da matéria, apresentando essas 5 qualidades que são divinas, são poderes. Nós temos o poder de começar e encerrar as coisas, nós temos o problema, a capacidade de nos envolver ou não, isso é o astral, de idealizar ou não, isso é o mental, e de proliferar ou não, criar, isso pode ser apenas físico, gerar sexo, ou pode ser sublimado, gerar poderes no plano astral e mental. Estamos sendo treinados nessas 5 funções. Fizermos bom uso, isso cresce. Fizermos mau uso, o karma cobra e nos limita. Mas nós já somos deuses em treinamento, saibamos ou não. Mas Jesus avisou em João 10:34. Eu disse, sois deuses. Em Mateus 5:48, sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E Gálatas 6:7, São Paulo avisa, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Nós estamos colhendo o fruto do uso que nós estamos fazendo, principalmente desses 5 poderes.
Então, para isso, nós vamos voltar várias e várias vezes a mergulhar na matéria e depois tentar lembrar quem de fato nós somos. Aí lembrou, volta de novo para cá. Porque aí se dá conta, meu Deus, eu fui na sala e não levei a tesoura. Eu cheguei lá na hora de abrir o tesouro, o envelope que tinha o dinheiro, ou sei lá, o cheque. Só que nem eu quis rasgar aquilo para não rasgar o cheque, eu precisava de uma tesoura. E no buscar a tesoura, eu esqueci o que eu tinha que fazer. Aí eu tenho que voltar para mergulhar de novo, para buscar a pérola, porque eu cheguei na frente da pérola e não lembrava mais o que eu estava procurando. Passei batido, é o que dizem aqui em Brasília. Passa batido pelo amor, passa batido pela força de vontade, esquece ou não desenvolve o autoconhecimento. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Não sei se há perguntas, acréscimos ou divergência. A palavra é vossa. Mestre Ricardo, se fosse Sim. possível, gostaria que houvesse algum comentário sobre os comentários da página 341 no tocante ao que devemos fazer agora no século XX para, como teosofistas, encarnarmos no século XXVIII. Ah, muito bom. Esse é os três métodos de reencarnação. Veja bem, a maioria de nós está num estágio, pelo menos entre 700 e 1.200 anos entre uma vida e outra. Vocês estão vendo que isso vai exceder o número para chegar no século 27 ou 28. É menos provável a gente chegar no 27, porque esses são os discípulos que já foram escolhidos pelo Mestre para a primeira geração, para o início. Ele vai pegar o time completo. Agora, para o século 28, que ele já está com uns 10.000 ou mais descendentes, aí ele pode botar o sub-20 em campo, pode botar a regra 3, a reserva. Aí a gente tem chance de entrar no time e jogar, tá certo? Para a primeira geração, eu acho que as cartas já estão marcadas, o mestre já escolheu quem serão seus 12 filhos, o livro diz que vai ter um filho de cada signo, que nem lá a história dos 12 profetas, das 12 tribos de Israel, aquela história toda, certo? Mas ele sugere que se a gente renunciar ao Devatian, ele chega a dar uma sugestão de acelerar o Devatian, dá para pegar o ônibus ainda do século 28, dar uma acelerada no nosso intervalo entre as vidas, desde que nessa vida, que é claro, ele falou a partir do século XX, mas o raciocínio supõe que se estenda ao século XXI, nós tenhamos em mente esses três pontos a serviço do mestre, essas três metas a serviço de sua causa. Então, eu vou ler outra passagem do senhor Levitas na Gnose Cristã, que eu nunca me canso de ler, porque ela me parece ser a pedra de toque. Quando ele explica da diferença entre o que é exotérico e o que é esotérico, portanto, no capítulo 31, e diz, na página 234, entrar em contato com um dos grandes seres, por exemplo, o mestre Moria e o mestre Pitum,
Oferece uma oportunidade de desenvolvimento rápido que não pode ser obtida de nenhum outro modo. Então, conseguir as condições para nascer naquela comunidade, ou nem que seja ser um visitante, mas pelo menos na próxima encarnação se dá conta de que essa comunidade existe, que a gente pode fazer uma visita, conhecer o mestre pessoalmente, vai impregnar a nossa memória de um estímulo que talvez não se esqueça nunca mais nas encarnações futuras, faz a diferença. Oferece uma oportunidade de desenvolvimento rápido que não pode ser obtida de nenhum outro modo. E ajudar ou ser útil a um desses seres produz um bom karma que, diante disso, parece inteiramente desproporcional ao real serviço prestado. Então, vamos usar a inteligência que nós temos para citar dois dos 50 mestres que parecem estarem ligados, encarnados no sistema evolutivo da Terra. Dois deles escolheram fundar a Sociedade Teosófica para preparar as condições da humanidade, de um modo genérico, para evoluir, para ter fraternidade universal, certo? Mas mais especificamente para aqueles que estão mais despertos se prepararem para a pergunta que tu fizeste desta página. Para quem entendeu que ele está selecionando almas para nascer, para alistar no seu exército. É Krishna procurando por soldados para o seu exército. É uma das frases interessantes, eu acho, que é dito nesse livro aqui. Na verdade, ele faz um resumão no final do livro, e por isso que, mesmo que, eventualmente, a Helenise não tenha lido O Homem de Onde Como Vem, Para Onde Vai, se ela leu o Sistema Solar, ela tem o resumão. Tá? E lá tem um capítulo sobre a capítulo 54 sobre a sexta e a sétima raça raiz. E aí ele diz assim: os integrantes da comunidade constituem a seleção de outra seleção, pois têm plena consciência do trabalho de seu Manu e líder e a fundação da nova raça, e lhes são integralmente devotados. Ele lhes merece a confiança mais total e eles estão cabalmente adestrados a pôr de lado suas personalidades a fim de poder levar a efeito os seus desejos com sinceridade. Esse seu está maiúsculo, portanto é do Manu, não é o nosso, tá certo? Então ele vai desenvolvendo assim coisas estranhas. Não existe tribunais nem polícia, pois não há crime nem violência. O único castigo seria a expulsão da comunidade. Ora, o cara fez todo um esforço para nascer lá e depois é expulso. Ninguém desejaria por nada deste mundo arriscar-se a incorrer nessa pena. Como todos têm pelo menos algum desenvolvimento psíquico, eles podem ver por si mesmos alguma coisa do funcionamento com que tem de lidar, ou das forças com que tem de ligar, e o avanço enormemente maior do Manu e dos outros líderes. Então, não há dúvida da grandeza do mestre em sua presença. Enfim, ele vai aqui dizendo que desse livro
A colônia ou uma comunidade será fundada na Baixa Califórnia daqui a uns 700 anos. Adquirir-se-á ampla e formosa propriedade sob a supervisão do Manu e seus lugares tenentes, erguer-se-á um magnífico grupo de edifícios que compreenderá um templo central ou catedral, vastos prédios destinados a bibliotecas, museus, salas de conselho e talvez umas 400 residências em torno ou a toda a volta, instalar-se-ão máquinas complicadas. Eu expliquei que vai ser tudo movido à fusão nuclear, então poucas pessoas qualificadas são capazes de produzir toda a necessidade agrícola para que funcione a alimentação e a comunidade seja autossuficiente. Os colonos logo aprenderão a fazer e consertar o que precisam, tornando-se de start independentes do mundo externo. Sem embargo disso, a comunidade se mantém em contato com o resto do mundo, familiarizando-se com novos descobrimentos e invenções e aperfeiçoamento de suas máquinas. Aí é dito que a comunidade, até certo ponto, vive meio fechada para si mesma e não muito interessada no que acontece no mundo externo, que estará no ápice, né, de seu desenvolvimento, ou seja, a quinta raça raiz vai estar no seu zênite, enquanto que a comunidade vai ser uma meia dúzia, se comparado ao resto do mundo. O que são 10.000 pessoas? Uma cidadela, tá certo? E, eventualmente, vai cumprir esse papel. Então, aqui é dito: o próprio Manu encarna a fim de fixar o tipo físico da raça e alinhá-la com a forma pensamento do Logos ou da divindade para a sexta raça. Desenvolvidos 150 anos, a comunidade totaliza 100.000 integrantes, todos os quais, com raras exceções, são descendentes diretos do Manu. Aí, ah, a comunidade paga uma taxa nominal ao governo do país, se eu entendi os Estados Unidos, e, em troca, tem quase total liberdade, visto que logo se torna autossuficiente. Cercada de grande respeito popular, a vida de seus membros é considerada bela e interessante, mas desnecessariamente ascética e algo curiosa. Um monte de gente vegetariana fazendo meditação, a não ser de hora em hora lá. Permitem-se as visitas, mas nenhum membro da colônia pode praticar casamento exogâmico. Os casamentos têm que ser dentro da comunidade pelos motivos óbvios da seleção da raça. É dito também que o resto da humanidade está no seu apogeu da quinta raça e não muito interessados no que está acontecendo dentro da comunidade. Tá certo? A TT parece que pede a palavra. Ricardo, conversando com a Graça Mello, ela comentou de algumas incongruências que existem entre o livro do Sistema Solar, das cartas dos Mahatmas, que coloca em dúvida algumas questões que o Arthur Power coloca. Você saberia pontuar quais seriam essas Por dúvidas? exemplo, Marte e Mercúrio. Perguntado o senhor Sri Ram sobre a questão de Marte e Mercúrio, ele disse: eu não sou clarividente, não posso saber se Marte e Mercúrio pertencem à cadeia terrestre ou não.
Quando eu for clarividente, eu respondo a pergunta. Então, existe na doutrina secreta e nas cartas dos Mahatmas a alusão de que Marte e Mercúrio são de outra cadeia. Besant e Leadbeater afirmam que são da cadeia terrestre. Então, o pessoal que estuda as cartas, que é de uns 50 anos antes, e o pessoal que estuda Besant e Leadbeater vai encontrar pontos de divergência. Para mim, isso é absolutamente irrelevante. Mas tem gente que faz dessa diferença um problema. Eu Uhum, entendo que a linha é móvel. A linha que separa o que é esotérico numa década e talvez não seja noutra, ela caminha. Eu li isso para vocês aqui, mas posso ler de novo. Nem todas as pessoas têm mente aberta para entender isso. Alguns dizem que se a doutrina é secreta, como é que ela foi escrita e revelada? Como que publicaram a doutrina secreta? Ou se ela era secreta antes, agora não é secreta mais. Está publicada. O mesmo vale dizer, talvez, que o que era secreto na época da senhora Blavatsky, talvez não seja mais décadas depois. Tem gente que discute se o livro do Geoffrey Hodgson deve ou não ser publicado na editora teosófica pelo mesmo motivo, que ele foi longe demais em relação ao que Besant e Leadbeater afirmaram. Aí eu deixo ao discernimento de cada um. Vou ler só a frase do senhor Leadbeater na página 235. Mas exoterismo e esoterismo, o aberto e o secreto, são apenas duas partes de um grande conjunto que vagarosamente está se revelando à medida que a humanidade progride. Consequentemente, a linha que os divide é uma linha móvel. E conforme o tempo passa, muitos fatos que no início eram mantidos em rígido segredo são mencionados de maneira aberta. Este é um avanço tanto benéfico quanto inevitável. É uma prova do sucesso dos meios adotados para difundir o ensinamento interno que o pensamento do mundo como um todo tenha sido afetado até aqui e o público, ou uma certa parte dele, já esteja preparado para muito do que em tempos passados teria sido escarnecido ou mal compreendido. Se vocês leram esse livro, vão ver que ele segue a filosofia de Jesus ao afirmar: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis pérolas aos porcos, porque eles as tomarão por milho e, voltando-se contra vós, os estraçalharão. Não se deve dar conhecimento a quem não está preparado. Então, esse é o quarto motivo pelo qual alguns ensinamentos são secretos. O senhor Krishnamurti, na terceira geração, achou que se tinha revelado demais e resolveu nem falar mais nos mestres, nem raça pura. Ele se centrou só na pergunta do Luiz. O que nós temos que fazer hoje para despertar nossa faculdade espiritual? Ele não entra em todos os assuntos de rondas e cadeias planetárias que nós estamos falando aqui. Isso quer dizer que Krishnamurti não acredita em rondas e cadeias ou que não acredite nos mestres. Ele nunca disse que ele não acreditar, mas ele não acha isso relevante. Ele acha que o importante é o autoconhecimento, porque dali começa todo o resto. E aí tudo que Blavatsky escreveu vai para a lata do lixo, porque se eu sou Krishnamurtiano, nada disso interessa. Então, onde é que está a mente aberta, o segundo passo da escada de ouro?
vida limpa, mente aberta, coração puro. Se eu acho que Blavatsky já ensinou tudo, então os livros de Besan-Liebiter e de Krishnamurti vão para a fogueira. Se eu acho que Krishnamurti ensinou tudo o que é importante, os livros de Blavatsky, Besan e Liebiter é que vão para a fogueira. Mas por que eu não posso entender que há 3 níveis de desdobramento e talvez outro? A questão de Marte e Mercúrio é uma questão polêmica dentro da sociedade teosófica. E eu te avisei que quando tu trazes outras pessoas que têm outra interpretação, esses problemas já apareceram, antes do curso começar. Nós é que temos que ter mente aberta para usar discernimento. Eu não estou condenando nenhuma interpretação. Mas aí eu queria entender o seguinte: nesse processo de cadeias e rondas, 60 bilhões de mônadas emanaram do Uno, emanaram de Deus e foram peregrinando por todos os reinos. Hoje nós estamos na cadeia terrestre, vindo da cadeia lunar, né? E por cada uma dessas cadeias, a gente percorre 7 globos. E dentro desses 7 globos, cada um deles nós vamos viver 7 raças raízes e 7 sub-raças. Não é isso? Para cada um dos 7, do A, B, C, D até o G, né? Isso. Eu estava lendo outro dia que isso Não para se esqueça que essas são só as mônadas no estágio humano. Tem mais. As 60 bilhões que chegaram no estágio humano. Isso, Então, não se esquece de que a maior parte ainda não está no estágio humano, a fila é maior. não, perfeito. Tem muitas que estão hoje, os nossos animais, Isso, não estão vegetais, contabilizando minerais. os vegetais, enfim, as plantinhas. Meu pé de acerola, meu pé de pitanga lá em casa são. Aliás, ali tem várias, né? Num pé de pitanga deve ter várias, não sei. Não, eu Pra gente. entendi que isso de várias é no mineral, que aí é um penhasco, tem várias mônadas. Quando Ah, não, surge perfeito. no Ah, organismo é já um. tem um só. Ah, ok. Entendi. Ele já está num processo de individualização muito grande. Individualizou o corpo físico, mas ainda a Perfeito. emoção é coletiva. A Depois mente o deles ainda é animal coletiva. individualiza o corpo astral. Por isso não há o karma individual enfim. Mas ainda Agora, não individualizou a mente. A mente se individualiza no estágio humano. perfeito. Então quando a gente chegou Correto. Aí o karma ainda é coletivo. No humano é que ele fica individual. individual, interessante. E aí, quando a gente chegou na cadeia terrestre, lá no globo A, nós estávamos saindo do reino animal e chegando. O Manu semente nos entregou para o Manu raiz no globo A e a gente começou a minimamente entender o que seria um ser humano. Até então nós éramos, embora estejamos entrando no estágio humano, nós ainda estávamos muito animalizados, lá no globo A da cadeia terrestre. E aí Por aí, em viemos. algum momento dessa, entre a cadeia lunar e a cadeia terrestre, nós nos individualizamos. Eu não posso te garantir exatamente em que momento, mas o Sim, Luiz e vai aí. te dar com uma questão lá. Ah, ok, ok. Então tá. Então Tu vou tá encurtar. certo. Alguns Entendi. já se individualizaram, os mestres já se individualizaram na cadeia lunar. Nós, eu não sei em qual dos globos aconteceu isso, tá certo? Eu só queria fazer uma pergunta, rapidamente. Eu sei que no período de Pralaya, me informaram que existem outras cadeias que não são visíveis. Me disseram que há 5 cadeias. Eu não sei se. 5 globos, desculpa. E que aí no Olha, total tem seria os 7 com 5, pralayas 12. intercatenários, tem os períodos interglobo, tem cada Ah, tá. vez que tem
Cada vez que tem uma Tem uma ruptura do ronda. processo, tem um período de descanso. Então, Sim, a são gente pequenos. fala para lá de uma maneira genérica, mas o negócio é um pouco mais complicado. Entendi. Vamos observar uma posição confortável, assumindo que ela seja também estável, com a coluna ereta, e a respiração suave e tranquila. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê.